Caramba, velho. Nossa, eu tive tanta coisa ontem. No dia seguinte, Sofia acorda sem saber o que havia acontecido na noite passada. Ela vai em direção ao seu esconderijo para colocar seus pensamentos em dia. Sofia estava refletindo quando foi surpreendida por Hermes, que trazia um envelope em sua boca. O cachorro deitou ao lado dela e ela o acariciou. O cachorro de repente sai correndo e Sofia vai atrás dele para ver se encontra o esconderijo do filósofo. Sofia de repente perde o cachorro de vista e decide ler a carta que o filósofo havia mandado. Sofia começa a ler a carta e ela fala a respeito de um filósofo chamado Platão, sobre a sua ideologia e os seus pensamentos. Platão foi discípulo de Sócrates e o acompanhou em sua condenação. Publicou um discurso em defesa de seu mestre, onde revelava o que havia dito ao júri. Além disso, escreveu uma coletânea de cartas e mais 30 diálogos filosóficos e fundou sua própria escola de filosofia, que recebeu o nome de Academia, porque se localizava num bosque denominado Academos, herói legendário grego. O projeto filosófico de Platão é baseado no seu interesse pelo que é eterno e imutável, tanto no que se refere à natureza, quanto à moral e à sociedade. Platão acreditava numa realidade autônoma, por trás do mundo dos sentimentos, a qual denominou de mundo das ideias, que, a seu ver, continha as coisas primordiais e imagens padrão, referentes a tudo existente. Sofia percebe que ainda é de manhã e sabe que seu pai ainda está dormindo. Sofia escuta o latido de Hermes vindo dali e decide ir naquela direção. Sofia encontra uma casa e decide ver se tem alguém em casa. Tem alguém aí? Sofia bate na porta, ninguém responde e ela decide entrar na casa. Dentro da casa, Sofia começa a bisbilhotar as coisas. Ela escuta um latido e se apressa para encontrar algo. Ela começa a procurar dentro de um armário até encontrar uma carta. Essa carta continha o seu nome. Sofia escuta o latido novamente e se apressa para sair da casa. Sofia sai pela parte de trás da casa. Ela começa a andar e percebe que havia se perdido. Que este caminho que ela estava traçando não era o mesmo que ela havia feito para chegar até a casa do filósofo. Sofia se arrepende de ter vindo por esse caminho. Ela lembra da carta e começa a lê-la. Sofia começa a ler a carta. A carta continha as seguintes perguntas. O que é que vem primeiro? A galinha ou a ideia galinha? Terá o homem ideias inatas? Qual é a diferença entre uma planta, um animal e um homem? Por que é que chove? Do que é que o homem necessita para viver uma vida feliz? Sofia não consegue refletir sobre aquilo. Ela imagina que seja algo referente ao próximo filósofo, Aristóteles. Sofia volta à trilha e começa a correr para ver se encontra sua casa. Sofia finalmente encontra seu esconderijo. Ela vai em direção a ele. Sofia chega em seu esconderijo, percebe que são 10h30 e tem que ir para casa. Chegando em casa, Sofia encontra seu pai ao telefone. E aí, Sofia? Onde é que tu tava? Eu tava no bosque. Que bosta, filho. Com quem? Tava com quem? Fazendo o quê? De violão. Que violão, caralho?
É teu amigo da escola. Pô, Sofia, tu tem 14 anos, cara. Teu amigo da escola agora? Pô, tá fudendo nós, caralho. Ô, eu não posso mexer agora não. Vai dormir. Vai dormir, amanhã a gente conversa. Desculpa. Desculpa, né? Vai dormir, pô. Enquanto seu pai dormia, Sofia levantou-se e foi em direção ao seu esconderijo. Chegando em seu esconderijo, Sofia escreveu uma carta. Ela colocou a carta no chão com um torrão de açúcar em cima. Sofia foi surpreendida por um cachorro. Grande Hermes. O cachorro pegou a carta e foi em direção ao bosque. Sofia começa a ler um recado que o filósofo havia mandado. Cara detetive, ou cara assaltante, para ser mais preciso. O incidente já foi notificado. Não estou muito zangado. Se és assim tão curiosa quando se trata de encontrar respostas para os problemas da filosofia, isso é muito promissor. A maçada é que agora tenho de mudar de casa. Bom, é obviamente por minha culpa. Eu devia ter sabido que tu és uma pessoa que quer examinar as coisas a fundo. Sofia acaba de ler o recado e decide ler o resto da carta em sua casa, pois sabe que é bom estar em casa quando seu pai acordar. Após estar devidamente acomodada, Sofia começou a ler o resto da carta. Aristóteles foi aluno da Academia de Platão. Era natural da Macedônia e filho de um médico famoso. Seu projeto filosófico está no interesse da natureza viva. Utilizava-se da razão e também dos sentidos em seus estudos. Criou uma linguagem técnica usada ainda hoje pela ciência e formulou sua própria filosofia natural. Aristóteles acreditava que na natureza havia uma relação de causa e efeito, e também acreditava na causa da finalidade. Deste modo, não queria saber apenas o porquê das coisas, mas também a intenção, o propósito e a finalidade que estavam por trás delas. Para ele, quando reconhecemos as coisas, as ordenamos em diferentes grupos ou categorias, e tudo na natureza pertence a grupos e subgrupos. Ele foi um organizador e um homem extremamente meticuloso. Também fundou a ciência da lógica. No dia seguinte, Sofia acorda e, como de costume, vai em direção à caixa de correio. Chegando lá, a caixa de correio está vazia e Sofia decide dar uma volta. Na rua, Sofia encontra uma carta. Ela pega esta carta e começa a ler. A carta continha uma foto de um jipe branco com o símbolo da ONU e o seguinte texto. Querida Hild, imagino que deves estar a festejar o teu aniversário. Ou já passou um dia. De qualquer modo, não faz diferença para o teu presente. Desfrutarás dele durante toda a tua vida. Dou-te os parabéns mais uma vez. Talvez compreendas agora porque é que mando o postal para Sofia. Tenho a certeza de que ele te dará. PS. A mãe contou-me que perdeste a carteira. Prometo reembolsar-te das 150 coroas. Receberás certamente um novo cartão de estudante na escola antes que ela feche para o verão. Um abraço do pai. Sofia acaba de ler a carta e volta para sua casa. É muito chato, verdade. O que achamos de nós irmos acampar amanhã? Ah, pode ser, mano. Só tem que ver se, tipo, meu pai não vai embaçar, porque ele tá meio puto comigo, mas... Então tá. Falou, até amanhã. Falou.
Sofia estava arrumando suas coisas para ir acampar quando foi surpreendida por Johan, que veio chamá-la. Sofia! Oi, Jaron. Tudo bem? Vamos acampar hoje? Então, eles só tem aqui minha mochila e eu tenho que pedir permissão pro meu pai. Olha ali. E aí, pai, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Que assim, Essa é a Jaron, minha amiga da escola, e eu queria acampar com ela. Posso, por favor? No acampamento Galo, sei lá o que é perto do bosque. é o seguinte, eu vou deixar, tá bom? Mas é o seguinte, você sabe a sua situação, né? Você sabe como é que você tá, né? Se você fizer merda, você já sabe o que vai acontecer, né? Também escutou, né? Se incentivar, tá na merda também, tá bom? Eu vou deixar, tá bom? Tá, obrigado, Pode ir. pai. Muito obrigado. Vamos, Jaron. Mano, eu tenho o maior medo de ficar assim, no meio do mato, ainda mais pra acampar, mas eu acho que vai valer a pena, porque, tipo, é uma experiência única, tá ligado? Vamos ficar, acho que por aqui é ótimo, é ótimo. Mesmo, não tá acabando aqui. Ótimo. Muito confortável. Então, a gente vai dormir à noite aqui e depois a gente vê o que vamos fazer. Então, tipo, tem um filósofo lá e tal, que tá me mandando cartas, eu não sei se eu já te falei isso. Daí, tipo, eu fui até a casa dele e é bem perto daqui. E eu acho que não vai ter ninguém lá. Você tá a fim de dar um rolê pra lá? Bora. Sofia começa a falar a respeito da casa do Major. Nós sabemos que por trás dessa ideia de ir acampar, Sofia tinha o interesse de ir na casa do Major. E que isso era apenas uma desculpa. Sofia e Johan chegaram à casa do filósofo. Estava muito escuro e frio. Então, eles se depararam com um espelho muito curioso. Esse espelho aqui, velho, ele é muito estranho. De repente, duas cartas caíram. Uma das cartas continha o nome de Hilde. E a outra continha o nome de Johan e Sofia. Mano, o nosso nome tá aqui, João. Velho, essa carta é da mesma data de hoje, 25 de maio de 1995. E hoje é dia 25 de maio de 1995. Caraca. Que velho! Pegar esse espelho e levar pra cabana. É isso, mano. Esse bagulho é muito louco, mano. Elas decidem pegar o espelho, ou roubar, melhor dizendo, e levar para sua cabana. Então, você já tá afim de vazar? Vamos. Que, É da hora, né? Vamos. Bora. Eu ainda tô, tipo, muito pensando nesses cartões também. Agora na barraca. Então, Johan e Sofia retornaram para seus lares. Na manhã seguinte, Sofia acorda e vai em direção ao seu esconderijo para checar se havia recebido mais uma carta do filósofo. Boa tarde. Chegando lá, Sofia se surpreende ao encontrar uma carta após tanto tempo sem receber nenhuma carta do filósofo. Sofia começa a ler a carta. A denominação indo-europeus é dada a todos os países e culturas nos quais são faladas as línguas indo-europeias. Os indo-europeus primitivos viveram há mais ou menos 4.000 anos nas proximidades dos mares Negro e Cáspio. De lá espalharam-se por diversos lugares: Irã, Índia, Grécia, Itália, Espanha, Inglaterra, França, Escandinávia, leste europeu e Rússia, formando o ciclo cultural indo-europeu. Dentre outras coisas, pode-se dizer que sua cultura era marcada pelo politeísmo. A visão era o principal sentido para eles e acreditavam que a história era cíclica. As duas grandes religiões orientais, hinduísmo e budismo, são de origem indo-europeia. Os semitas pertencem a um ciclo cultural completamente diferente, com uma língua completamente diferente também. Eles são originários da península da Arábia e também se expandiram para extensas e diferentes partes do mundo. As três religiões ocidentais, judaísmo, o cristianismo e o islamismo, têm base semita. Sofia estava em casa quando recebe o telefonema de um desconhecido. Tá me ligando nessa hora? Alô? Alô, Quem é? sou eu, sou professor de filosofia. O das cartas? Sim, e eu quero falar que você não vai mais receber as cartas e que é pra você me encontrar na igreja. Como é que você tem meu número? Ele desligou. Sofia chegou à igreja e não encontrou ninguém. Do nada surgiu o filósofo,
vestido de monge. Ele começou a falar-lhe, entre outras coisas, sobre a Idade Média. Ele falou sobre 2 santos, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. O primeiro dividiu o mundo entre bem e mal, mesclou sua concepção filosófica com a de Platão e a do cristianismo. Cristianizou Platão, achava que o bem era a ausência de Deus e que a boa vontade era a obra de Deus. O segundo foi o filósofo que cristianizou Aristóteles. Atribuiu-se-lhe o mérito de ter conseguido fazer uma síntese de fé e de conhecimento. Achava que existiam 2 caminhos para se chegar a Deus, a revelação cristã e a razão e os sentidos. Acreditava que Deus havia se revelado ao homem através da Bíblia e da razão. No dia seguinte, Sofia acorda e vai em direção ao jardim. Chegando lá, Sofia escuta um latido. Sofia, então, corre em direção ao Hermes. Sofia começa a segui-lo. Hermes levou Sofia até um grande casarão. Lá, Sofia encontrou Alberto. Alberto começou a falar-lhe sobre o Renascimento. Entende-se por Renascimento um período de apogeu cultural que fez nascer de novo a arte e a cultura da antiguidade. Neste período, o homem voltou a ocupar o centro de todas as coisas, antropocentrismo. Ao contrário do que ocorria na Idade Média, teocentrismo. Por isso, fala-se do humanismo do Renascimento. A Igreja aos poucos foi perdendo seu poder de monopólio no que se refere à transmissão do conhecimento. A moda naquela época era tornar o ser humano algo grandioso e valioso. A nova visão do homem centrava-se no interesse pela anatomia e as representações dos nus humanos. O homem, a partir dessa concepção, não existia apenas para servir a Deus, mas a ele próprio. Sofia chega ao seu esconderijo, percebe que são 10h30 e tem que ir para casa. Chegando em casa, Sofia encontra seu pai ao telefone. Fala aí. É Jorum, caralho. Bitches out of town know what I mean. Like a song and we wanna sing. I smoke the best weed in Hermes sai do box e vai em direção à casa pela lateral. I had to scrape the whole damn plate. I like to go to steak and shake. I like to make money get time. I like to make money get time. I like to make money get time. Got the white girl talking like the work. I like to. Sofia não consegue refletir sobre aquilo. Então, ela decide voltar à trilha para ver se consegue chegar à sua casa. Sofia começa a correr. I like to roof, oh, and the booth. Had to mix the white with the goose. Pineapple with a little bit of juice. Your girl over there, you know she gon' choose. We the winner, natural born sinner. Come on, friends, get yeah, what's for dinner? Eat these shrimps up and split them back out. I'm the hottest motherfucker in the north and the south now. I make money and get turned. Spend it all at the bank. Put it all on dank. We don't play no games. I like to make money get turned. I got the white girl twerking like the work. I got my work twerking like the little white girl. I used to make it all off the white girl. Now I just make money get turned. I like to make money get turned. I like to make money get turned. I got the white girl twerking like the work. I like to make money get turned. I like to make the money get turned. I like to make the money get turned. Got the girl twerking like the work. I like the. Do nada surge o filósofo. Got the white girls twerking like the work. Ele estava vestido de monge.
e começou a contar-lhe sobre a Idade Média. O filósofo começou a falar sobre um santo chamado Augustinho. Make money and get turned. I like to make money get turned. Got the white girls talking like the word. Edson levou Sofia até um grande Like casarão. Lá, the work. Sofia encontrou Alberto. Twerking like the work. Got twerking like the work. Got 'em twerking like the